gerada por duas fontes coerentes idênticas. Bom, então vamos primeiro ver o que acontece nessa simulação aqui. Então, eu vou ligar aqui a primeira fonte e a gente observa o padrão das ondas geradas por essa fonte aqui. E agora eu vou ligar essa segunda fonte, que vai gerar um padrão semelhante. E a gente vai ver agora o que acontece quando as ondas emitidas por essas duas fontes interferem nessa região do espaço. Então agora, quando a gente liga a segunda onda, a gente vê um padrão de interferência. E a gente pode notar aqui a gente tem um anteparo, onde a gente projeta a luz emitida por essas duas fontes. A gente vê aqui aquele padrão característico de franjas claras e escuras. E a gente vê aqui nessa região algumas linhas bem características nos pontos onde a gente tem mínimos da intensidade da luz. E no meio a gente tem os pontos de franjas claras, onde a gente tem um máximo da intensidade da luz. Tá? E o que a gente vai fazer agora é, analisando a geometria do problema, identificar onde estão os pontos de máximo e onde estão os pontos de mínimo. Ok. Bom, então agora a gente vai analisar os padrões gerados por essas duas fontes e a gente vai representar as frentes de onda da luz gerada pela fonte 1 através desses círculos. Esses círculos, eles representam os pontos onde eu tenho o máximo do campo elétrico e, portanto, essa diferença aqui é exatamente um comprimento de onda, tá? Então, se eu marcar aqui dois pontos P e Q, entre P e Q, eu tenho exatamente um ciclo do campo elétrico, ok? E se a gente marcar um ponto aqui exatamente no meio do caminho, então eu tenho aqui lambda sobre 2, esse ponto S tá aqui, e esse comprimento aqui é lambda, e esse comprimento aqui, lambda sobre 2. Ok. Então, a gente vai representar as frentes de onda da luz emitida pela fonte S2 da mesma forma. E agora a gente vai olhar para o que acontece quando eu tenho a superposição desses dois padrões nessa região. Vamos analisar o que acontece nesse ponto A. Nesse ponto A, a gente tem um máximo tanto para o campo elétrico da onda emitida pela fonte 1, quanto o campo elétrico emitido pela fonte 2. Tá? Deixa eu trocar a cor aqui. E aí, isso está relacionado com a diferença de caminho que a luz percorre entre a fonte 1 e o ponto A, e o caminho que a luz percorre entre a fonte 2 e o ponto A. Então, se a gente contar aqui, se eu chamar esse caminho aqui de R1, R1 é igual a 1, 2, 3 comprimentos de onda. E se eu olhar aqui para chamar essa distância aqui de R2, R2 é igual a 1, 2, 3, 4, 5 comprimentos de onda. Então, se a gente fizer essa diferença, R1 menos R2, a gente vai ter menos 2 comprimentos de onda. E pelo fato dessa diferença de caminho ser um número, um múltiplo inteiro do comprimento de onda, qualquer alteração que ocorre no campo elétrico gerado pela fonte 1 ocorre da mesma forma para o campo elétrico da luz gerada pela fonte 2. E, portanto, os campos elétricos dessas duas ondas vão chegar no ponto A sempre em fase, eles são sempre iguais. E aí, o que acontece nesse ponto é que os campos elétricos eles vão vibrar sempre em fase, como a gente vê aqui. Ok, vamos analisar agora o que acontece no ponto B, tá? No ponto B, de novo, eu vou chamar isso aqui de R1, essa distância de R1, essa distância aqui de R2, e agora, nesse caso, o R1 é igual a 1, 2, 3, 4
comprimentos de onda, enquanto R2 é igual a 1, 2, 3... 1, 2, 3... Não, tá errado. Confundi o pontinho aqui. De novo. Aqui é R1, aqui é R2. E o R2 é igual a 2 comprimentos de onda. Então, R1 menos R2 é igual a 2 lambda, também é um múltiplo inteiro do comprimento de onda e, portanto, acontece a mesma coisa. Qualquer alteração no campo elétrico da luz emitida pela primeira fonte acontece igualmente na luz emitida pela segunda fonte. Então, nesse caso, eu tenho também os campos elétricos oscilando em fase, ok? Então, a condição que a gente precisa para isso acontecer é que sempre o caminho, a diferença de caminho entre a fonte 1 e o ponto que a gente está analisando, a fonte 2 e o ponto que a gente está analisando, seja um múltiplo inteiro do comprimento de onda. Quando isso acontecer, os campos elétricos são sempre iguais, então eles vão se somar, e a gente tem o que a gente chama de um ponto onde ocorre interferência construtiva. Tá? E aí, a condição para que aconteça a interferência construtiva é que a diferença de fase seja um múltiplo inteiro do comprimento de onda. Aqui é importante salientar uma informação que está implícita, mas que é importante a gente explicitar essa restrição. Essa análise está sendo feita com as fontes em fase. Então, quando isso aqui acontecer, a gente tem o que a gente chama de interferência construtiva. Ok. Aqui a gente tem desenhado os pontos onde ocorre interferência construtiva. Se a gente plotar todos esses pontos, a gente vai obter essas curvas vermelhas que são mostradas aqui. Então, se a gente observar nesses pontos aqui que pertencem a essa curva, a gente tem um máximo tanto do campo elétrico da fonte 1, quanto o campo elétrico da luz emitida pela fonte 2. E essas curvas aqui são chamadas curvas antinodais. São os pontos onde os campos elétricos chegam sempre em fase, portanto, se reforçam. E a gente tem interferência construtiva. Vamos analisar agora o que acontece no ponto C. No ponto C, a gente vê que eu tenho aqui um máximo do campo elétrico produzido pela fonte 1, mas eu tenho um mínimo do campo elétrico produzido pela fonte 2, porque o ponto C está exatamente no meio do caminho entre esses dois pontos de máximo para o campo elétrico da luz emitida pela fonte 2. Então, fazendo o mesmo raciocínio, chamando essa distância de R1 e essa distância de R2, a gente tem que R1 é igual a 2 lambda, enquanto R2 é igual a 1, 2, 3, 4,5 comprimentos de onda, e, portanto, R1 menos R2 é igual a menos 2,5 lambda, que é um múltiplo semi-inteiro de comprimentos de onda. Isso significa que os campos elétricos nesse ponto C vão chegar sempre com uma diferença de fase de π. Então, sempre que o campo elétrico da fonte 1 for máximo, da fonte 2 é mínimo, e vice-versa. Então, o que vai acontecer aqui é que os campos elétricos vão se cancelar. Tá? Vamos analisar agora o que acontece nesse ponto D. Aqui vai acontecer uma coisa semelhante. Tá? Então, aqui no ponto D, eu tenho, de novo, olhando para R1 e R2, nesse ponto, R1 é igual a 1, 2, 3, 4,5 comprimentos de onda, e o R2 é igual a 1, 2, 3, 4 comprimentos de onda, e, portanto, R1
menos R2 é igual a meio lambda. E, portanto, eu tenho de novo um múltiplo semi-inteiro de comprimentos de onda, o que implica que, de novo, eu tenho os campos elétricos nesse ponto oscilando com uma fase de π. Ok, então, quando isso acontece, quando eu tenho os campos elétricos oscilando com uma fase de π, eles são sempre opostos em sinal e, portanto, eles se cancelam, gerando o que a gente chama de interferência destrutiva. A condição para a gente ter interferência destrutiva, quando as fontes estão em fase, é que a diferença de comprimento dos comprimentos dos caminhos R1 e R2 seja um múltiplo semi-inteiro do comprimento de onda, ok? Nesse caso, quando isso acontece, os campos elétricos vão sempre se cancelar e eu tenho o campo elétrico resultante igual a zero. Bom, então nessa curva aqui, nessas curvas azuis, a gente plotou os pontos onde eu tenho interferência destrutiva. Então, se a gente observar aqui, todos esses pontos, nessas interseções, eu tenho o máximo do campo elétrico produzido por uma fonte e o mínimo do campo elétrico produzido por outro. E essas curvas aqui são chamadas de curvas nodais. Se a gente voltar para a simulação que a gente começou a analisar no início do vídeo, a gente observa direitinho aqui as curvas nodais, são essas curvas aqui, ó, onde a gente tem um campo elétrico igual a zero, então a gente vê essas curvas escuras aqui, são exatamente as curvas nodais, onde a gente tem interferência destrutiva, e aqui a gente tem as curvas antinodais, que correspondem a esses pontos, a essas faixas claras, onde a gente tem interferência construtiva, tá? Nos pontos intermediários, a intensidade vai depender, vai variar, né, entre as curvas nodais e as curvas antinodais, a intensidade vai variar de 0 até a intensidade máxima que ocorre nas curvas antinodais. A gente vai calcular essa intensidade como uma função da posição desses pontos num vídeo mais para frente. Nessa simulação aqui, a gente tem essas duas fontes coerentes, idênticas em fase, né? Só que acontece que, para ondas luminosas, não existe nenhum método prático da gente obter uma relação de fase constante entre duas fontes independentes. Então, isso aqui é de fato uma simulação que é muito difícil de realizar no experimento real, tá? Muito difícil gerar esse tipo de fonte coerente sendo fontes independentes. Mas acontece que existe uma forma da gente gerar fontes coerentes, dividindo a luz proveniente de uma única fonte, e dessa forma a gente gera fontes secundárias, e essas fontes secundárias têm fase relativa constante. É isso que acontece no experimento de fenda dupla, por isso que a gente precisa dessas duas fendas. Aqui a gente tem a luz proveniente do laser, incidindo nesse anteparo que tem as duas fendas, e as duas fendas funcionam como as fontes de luz secundárias, e essas sim são fontes coerentes, e por isso a gente consegue observar o padrão de interferência no anteparo que está nessa posição aqui.